Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Nicolas e no vídeo de hoje a gente vai aprender a construir esse projetinho que você acabou de ver na preview, tá? É um programinha que faz a organização de arquivos em pasta. Então imagina que você tem aquele monte de arquivo bagunçado, você quer organizar por extensão, esse programinha vai te ajudar, tá? A gente vai construir a interface dele aqui e na sequência a gente vai fazer o script para fazer a organização dos arquivos, tá? Eu tô aqui com ele aberto aqui que eu já acabei de que eu fiz ele anteriormente, né, para testar. Então eu vou ensinar vocês como construir do zero. Para isso a gente vai usar o Qt Designer. Se você não tem o Qt Designer instalado, eu fiz um vídeo mostrando como é que instala. É só você instalar lá e a gente vai iniciar aqui do zero, tá? Então para isso a gente vai criar aqui uma new main window, né? Tá aqui, ela vem no tamanho padrão. Vou até diminuir um pouco, colocar aqui. E aí eu vou vir aqui e vou remover o menu bar, clicando com direito. E vou remover também o status bar, que eu não vou precisar para esse projeto, tá? Então a primeira coisa que eu vou incluir aqui vai ser um frame, que vai ser o nosso container. Eu tô mostrando cada elemento desse no curso que eu estou fazendo de Qt Designer aqui, né? Que é do PySide 2, eu ainda não cheguei no Qt Designer, mas vou chegar aqui, então vocês já vão aprendendo, tá? Tá aqui um container, né, que eu coloquei aqui um frame. Então para isso a gente vai inserir aqui uma label, que vai ser o nosso título. A gente vai inserir aqui um line edit. Eu vou acelerar um pouquinho porque para não ficar muito longo. E push button, que vai ser 2 push button, tá? Então a gente vai inserir um e o outro aqui. O primeiro vai ser o nome dele de Organize, aqui em inglês, tá? Eu tô acostumado. E o outro vai ser de Open, que é para abrir o nosso diretório. Eu já vou renomear eles aqui, tá? btn Open vai ser o nome do primeiro botão. O segundo botão vai ser btn Organize. O nosso line edit vai ser o txt path, que é o caminho, tá? E aqui eu já vou usar as propriedades dele aqui, vou arrastar um pouquinho, vou usar as propriedades dele já aqui, já vou adicionar aqui um placeholder, selecione a pasta, vou colocar em português mesmo aqui, e vou deixar ele alinhado ao centro. Fazendo isso, eu vou inserir aqui mais duas labels para deixar o botão centralizado, porque eu não preciso mexer nas margens dele, tá? É um truque que eu utilizo aqui. Eu vou selecionar aqui, que eu vou deixar ele responsivo, e vou aplicar aqui nesses três elementos o layout horizontal, tá? E vou remover o nome do botão, vou deixar ele sem nome. Aqui a gente vai selecionar esses dois elementos, vai aplicar também o layout horizontal. E aqui a gente vai aplicar o vertical para ele organizar aqui dentro do frame, tá? Fazendo isso daqui, ele já está aqui no nosso layout aplicado. Eu vou clicar fora aqui, vou clicar no layout vertical para ele organizar aqui certinho. Então ele já fez aqui para mim na parte, tá vendo que o botão não ficou aqui no meio certinho, não ficou aquele botão esticado, então é um truque que eu utilizo. Aqui eu vou clicar com direito e vou colocar Rich Text, tá? Então ele vai abrir aqui para mim. Eu vou colocar o texto que eu quero, tá? Vou colocar centralizado. Então File Organize. Vou colocar um tamanho dele de 14 mesmo, tá? E aqui eu vou... Deixa eu abrir mais aqui as propriedades para aparecer as cores, tá? Eu vou definir ele com uma cor aqui já vou utilizar a cor dele aqui, vou colocar esse azul aqui, um pouquinho mais escuro. Eu vou deixar ele como azul e vou deixar ele negrito também, tá? Perfeito. E agora aqui a gente vai colocar um logo aqui, né? Lembra que lá no nosso projetinho tem um logo.
E aí, em vez de eu criar um source aqui, né, para adicionar aqui uma imagem, eu vou direto aqui. E como aqui é um HTML e também um CSS para estilizar, a gente vai pegar aqui no lugar do logo, vamos colocar uma tag de imagem, tá? Com um caminho que a gente vai colocar lá. Então, no caso aqui, vou colocar aqui no lugar do logo, eu vou colocar aqui uma tag de imagem, vou copiar e colar. Que vai ser o caminho, vai ser imgs, que eu vou criar uma pasta lá, que eu tenho a minha pasta, com o nome do meu logo, que é o ícone.png, que eu vou deixar aí para vocês na descrição, que fica mais fácil assim do que já fica certinho. Eu costumo fazer dessa maneira, tá bom? Quando eu dou o OK aqui, ele vai ficar aqui, ainda não vai aparecer, ele só vai aparecer quando a gente organizar o layout, né? Lá quando eu salvar. Vou vir aqui, clicar com o direito do mouse no frame e vou estilizar aqui, tá? Para isso eu vou colocar só um background color com direito, branco, né? Eu só vir aqui em background color, clicar em aplicar. Então ele ficou tudo em branco aqui o fundo. O restante aqui está cinza, tá? Eu vou vir aqui no Central Widget, clicar aqui e vou lá embaixo no layout que a gente aplicou e vou colocar um espaçamento aqui de margem aqui de 20 e dar aquelas bordinhas lá, tá? Em cada um dos lados. Lá no final, 20, então ele colocou 20 de todos os lados. Agora aqui no botão, a gente falta estilizar o botão, né? Primeiro deles, vamos clicar aqui com o direito do mouse. Então, Change Style Sheet. E aqui a gente vai colocar que Push Button. Opa. E aí vamos abrir chaves. E aqui é CSS puro, tá? Se você conhece CSS, vai ser bem mais fácil, você vai entender as propriedades tranquilamente. Então eu vou colocar uma border top right, que eu vou colocar um ponto, eu traço radius, que é para dar aquela curvazinha lá na parte superior, né? Radius de 15 pixels. Aqui dá para vocês visualizar, quando eu aplicar aqui ele vai dar aquela borda arredondada, mas o botão está na outra cor, né? Então aqui push button. E aí vamos colocar uma cor aqui de fundo para ele, né? Que vai ser um background color. Vamos colocar uma cor. Aí a gente pode escolher a cor aqui. Eu já vou copiar a cor pré-definida que eu tenho aqui, tá? Para ficar mais fácil, vou fechar o parênteses, tá? Para não ficar, mas vocês já viram isso em vídeos anteriores, já sabem como é que faz, né? Então, dá uma cor aqui para ele estar uma cor cinza. Border radius. Tá. Opa, ficou pequeno ali, né? Mas tudo bem, só preciso definir o tamanho dele. Apliquei a propriedade e agora a gente vai colocar o hover. Eu vou copiar aqui para não ficar muito longo, tá? Então aqui push button, dois pontos hover, que é exatamente o CSS, e eu coloquei com a cor branca e o background color dele azul quando eu passar o mouse, tá? Então tá aqui, ó, quando eu passar ele vai mudar a cor. Ele tá pequeno, né, porque eu não defini um tamanho mínimo. A gente vai vir aqui no tamanho mínimo aqui. Vamos colocar que ele vai ter um tamanho, uma largura de 120 e uma altura de 30. 28, 30 ficou muito. E aqui também vamos colocar 28 para ele acompanhar lá, tá? Então aqui ele já tá um botão, tá vendo? Eu coloquei 100, ele já tá. E aí vamos colocar um tamanho dele de 10 para ele aumentar um pouquinho. Até 11. Tá bom aqui. E aí a gente vai estilizar esse daqui, tá? Clicando com direito, Change Style Sheet. Eu vou trocar aqui também, colocar a mesma coisa. Vou copiar a parte aqui do estilo, tá? Só vou tirar a borda, porque esse não vai ter borda. Então aqui não vai ter a borda. E aí vamos dar a parte do hover quando passar o mouse para ele mudar a cor do botão. Aqui. Então aqui ele deve mudar aqui, só que ele não tem a borda arredondada. Vamos colocar aqui, então eu vou copiar e vou colar aqui, que é border radius de 15 pixels, tá? Para ele dar aquela
arredondada no botão. E aí vamos colocar um tamanho de 12 e aqui vamos colocar o tamanho mínimo dele de 31 ou de 200 de largura mínimo e vamos colocar 31 de altura. Então aqui a gente passa o mouse, ele já muda, tá vendo? Já dá o hover aqui, né? Que a gente fala. E também vamos tocar o cursor pointer aqui que tá para uma mãozinha para ficar mais bonitinho, tá? Quando a gente passar vai trocar para a mãozinha aqui também. E aqui, perceba que ele já está responsivo, né? Então a gente vai vir aqui, Form, Preview, e já vamos ver como ficou, tá? Tá mais ou menos como a gente queria lá. Se a gente vir aqui, ele está responsivo já por causa dos layouts, tá vendo? Está um pouquinho diferente o tom do cinza, mas eu vou deixar dessa maneira mesmo, tá? Não vou mexer nisso daí não. Então tá aqui, tá funcionando. E aí agora a gente vai fazer o que? Vamos salvar esse arquivo. Vir aqui e salvar. Então a gente pode colocar aqui como UI organizer.ui e vamos salvar ele aqui na pasta do nosso diretório, tá? Então depois de salvar o arquivo, eu vou criar aqui um projeto no Visual Studio, né? Já estou com o projeto criado. Para esse específico eu vou usar o Visual Studio, mas você pode usar o PyCharm, qualquer um, conforme no vídeo da instalação. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é instalar o PySide 2, tá? Então pip install PySide 2. O meu já está instalado, então aqui para mim já está suficiente, vocês instalem aí. E depois a gente vai converter o arquivo que a gente gerou lá do Qt Designer para um arquivo Python. Como que a gente faz isso? A gente vai digitar o seguinte comando, PySide2-UIC, o nome do arquivo que a gente salvou, então foi ui_organizer.ui -o ui main.py. Fazendo isso, ele já converte automaticamente para um arquivo Python, tá? E agora a gente vai começar a digitar o nosso código. Como eu estou ensinando classes no treinamento lá do PySide 2, se você não viu ainda, você pode dar uma olhada como criar os projetinhos, então eu vou aproveitar alguns códigos para não ficar tão longo o vídeo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar o OS. Vou importar aqui também import Chutil, que é o que vai fazer, o que vai mover nossos arquivos para a pasta, e vou importar a biblioteca do PySide 2 aqui, né? As outras aqui eu vou copiar e vou colar aqui, para não ficar longo, que você já viu isso aqui no treinamento, se você está assistindo meus vídeos. Então aqui, PySide 2, estou importando tudo, estou importando aqui o do QTGui, o QIcon, que vai colocar um ícone na nossa telinha, tá? E da main window, que é o que a gente gerou aqui com o Qt Designer, tá? Tá pronto aqui nossa importação. E agora eu vou definir a minha classe. Então eu vou aproveitar, vou copiar aqui também a minha classe, tá? E aqui a parte de baixo para ele executar a nossa interface, tá? Executar a nossa aplicação. Também já mostrei como que faz isso. E aí eu vou explicar para você aqui. Então eu estou herdando aqui do main window. Aqui eu estou dando um título para a minha janela e estou definindo um ícone que está salvo aqui na minha pasta imagem, que também vou disponibilizar para vocês aí utilizar no seu projeto, tá? O ícone vai estar disponível aqui no link na descrição do vídeo. E aqui ele executa. Então vamos testar para ver se ele vai abrir. Abriu aqui normalmente, já está o hover funcionando, só não vai funcionar os botões porque a gente vai criar aqui, tá? Essa parte do botão a gente vai criar aqui um método na nossa classe, né? Def openpath, né? Que é a pasta, né? Na verdade, né? Self. Definimos aqui e agora a gente vai colocar um comando para abrir a nossa janela. Então, para abrir lá, selecionar a pasta. Então eu também vou copiar, porque isso daqui a gente não decora, tá? A gente só usa mesmo como utiliza, então você pode salvar esse script aqui, esse código aí para você. Então, self.file, ele vai abrir aqui, ó, get file dialog, vai abrir uma caixinha para a gente selecionar o diretório. E aí aqui a gente vai chamar esse diretório. Primeiro a gente vai vir aqui, self.txt path, né?
ele vai ser setText, que é a nossa line edit que a gente definiu, né? Self.file. Então a gente está mandando o texto lá, o caminho para o nosso txt.pf, que é o que a gente definiu na line edit, tá? Aqui em cima também eu vou criar uma variável self.file, que vai ser igual a nada, né? Aqui por enquanto, que ele vai definir essa mesma aqui. E aí aqui eu vou passar a string do meu self.file, ele vai ser igual str self.file. Na verdade nem precisaria, porque ele já vem como texto aqui, mas vamos deixar assim mesmo, tá? Do jeito que eu fiz. E aí aqui ele já deve funcionar quando eu chamar pelo meu botão, que a gente definiu self.btn, open.clicked.connect, e aí vamos chamar o nosso método de abrir a pasta, tá? OpenPath. Aqui ele já deve funcionar aqui. Vamos executar aqui, clicar no botão, eu já consigo selecionar uma pasta qualquer aqui. Selecionar, ele vai trazer o caminho, vai preencher, tá? Agora falta apenas colocar o comando para organizar os arquivos. Então vamos criar ele agora. E aí eu vou explicar para vocês como funciona. Então vamos criar mais um método chamado organizer. E vamos colocar aqui o código que irá executar para organizar os nossos arquivos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir uma variável chamada path, tá? Que vai ser igual o meu self.file, que é o caminho, exatamente o caminho que a gente está passando aqui como argumento, pegando pelo file dialog, tá? Depois a gente vai vir aqui files, que vai ser os nossos arquivos que vão estar nesse diretório. Então listdir, que ele vai listar todos os arquivos passando como argumento o caminho. Então ele vai pegar isso aqui e vai gerar uma lista de arquivos, tá? Esse file é uma lista de arquivos. Então for file in files, né? Vou percorrer essa lista, então cada arquivo dessa lista aqui, né? File name extension, que eu vou chamar, então o nome do meu arquivo e a extensão eu vou desempacotar aqui, atribuindo em duas variáveis, tá? os.pf.splitText, então a gente já viu o split também aqui já no canal, tá? Então eu vou dando um split aqui e ele vai passar o nome do arquivo para o file name, a variável, e a extensão para extension, a variável extension, tá? E a extensão ela vem com um ponto, então a gente vai tirar o ponto, que eu não quero o ponto. Para fazer isso é só a gente fazer isso aqui, ó. É uma lista, dá um slice, né? A gente aprendeu o slice também, coloca 1 a partir do número 1, eliminando o ponto até o final, ele vai tirar o ponto fora, tá? Aqui eu vou colocar uma condição os.path.exist para ele checar se a pasta existe. Então aqui vamos colocar a variável path mais uma barra, que é o nosso caminho, né, que ele vai criar, mais a extensão. Então ele vai checar se minha pasta com o nome da extensão existe. Se ela existir, a gente vai usar o util que vai mover a nossa pasta. Então, util.move, ele vai mover o caminho da pasta, que é exatamente aqui. A gente vai colocar pf concatenado com uma barra, mais file, nome do arquivo, né? pf, mais uma barra, mais extension, mais uma barra, mais o nome do arquivo, tá? Então isso daqui ele vai pegar o arquivo e vai mover para dentro da minha pasta que foi criada com o nome da extensão. Então PDF vai para PDF, EZ vai para EZ, etc, tá? E aí a gente vai fazer um else, caso não exista a pasta, a gente vai fazer o que? O s.mkdir. Vamos criar aqui a nossa pasta, que vai ser o nome pf, mais uma barra, né? Que é contato uma barra, mais o nome da extensão. Isso. E aí a gente vai pedir para mover para esse diretório também. Então aqui como a gente faz? Para mover a gente vai copiar aqui até a extensão,
que nesse caso ele não vai criar, né? Ele só vai aqui até a extensão, vamos copiar, coloquei 2 movies aqui. Perfeito, fechou aqui. E aí o nosso código já deve funcionar, tá bom? Faltou apenas eu colocar aqui uma mensagem dizendo que ele está concluído. Então vamos colocar aqui, ó, um MSG vai ser igual um QMessageBox. Opa. QMessageBox e a MSG vai ser set com, vamos colocar information, né? QMessage ponto information, que é de informação, e aí vamos colocar o text set text arquivos organizados com sucesso. Prontinho. E aí só pedir para executar a nossa mensagem, mensagem.exec, e ele vai executar a mensagem, tá? Então tá pronto aqui o nosso programinha que faz a organização dos arquivos, né? A gente só precisa testar para ver se está funcionando. Mas antes a gente precisa chamar o botão aqui para executar. Como que a gente faz isso? self.btn.clicked.connect e vamos chamar o nosso método que faz a organização, que é o organizer. Perfeito, aqui está certinho, código bem simples. Vamos executar o programa e vamos testar. Ele abriu aqui. Primeiro a gente vai vir aqui no diretório teste, tá vários arquivos. Vamos selecionar ele lá. Nossa, quando eu selecionei, chamou a função, peraí. Vocês viram que eu chamei, ele já executou aqui o programa, porque eu chamei o mesmo botão, né? Eu chamei o open 2 vezes, então ele já abriu, já executando, e não deu nem tempo de ver. Então, organize aqui, né? O botão organize, então deu esse... Não deu erro, na verdade, ele já organizou automaticamente pra gente, mas foi muito rápido, ele já fez ao mesmo tempo sem usar o botão de organizar. Mas o importante é que funcionou. Agora eu vou mostrar para vocês como gerar um executável para vocês levarem o programa para onde vocês quiserem, tá? Então a gente vai gerar um executável desse programa para finalizar. Então aqui a gente vai fechar o nosso programinha que está executando e vamos vir aqui e instalar o PyInstaller, tá? Então a gente vai vir aqui, ó, pip install PyInstaller. Eu já instalei previamente, então para vocês esperem concluir a instalação. E depois agora a gente vai executar aqui, gerar um executável, tá? Como que a gente faz? Aqui na minha pasta do meu projeto eu deixei um arquivo com .ico, que é o ícone que a gente vai utilizar para ele abrir, tá? Para ficar bonitinho. E aí a gente vai vir aqui digitar o seguinte comando: pyinstaller.exe. E aí vamos colocar aqui em um único arquivo, file, 2 traços aqui, windows. Vamos colocar o ícone. Então eu vou erguer aqui para ficar mais fácil, tá? O ícone vai ser igual o nome do meu ícone, né? ícone.ico, que é o que está aqui, tá vendo? Ele já está na minha pasta. E aí vamos colocar main.py. Se tiver tudo certinho, eu dar um enter, ele vai gerar um executável para mim na pasta. Vamos aguardar, que demora um pouquinho. Aqui concluiu o processo e a gente vai vir aqui na pasta do projeto. Perceba que ele gerou 2 pastas para mim aqui, uma chamada build e a outra dist. A gente pode apagar essa build aqui que a gente não utiliza. Dentro do dist tem o arquivo main, que é o nome do nosso arquivo. Eu vou recortar ele daqui, tá? Ele já gerou com um ícone, né? Vocês viram? E vou colar ele aqui, porque ele vai precisar do ícone do projeto para ele aparecer bonitinho lá o ícone. E aí vamos colocar aqui organizador de arquivos. E aí você pode levar esse programinha para onde você quiser, tá? Já está um executável, então a gente vai dar 2 cliques aqui e vamos esperar ele executar. Ele abriu aqui, ó, perceba, já executou bonitinho para a gente. Vamos clicar aqui e vamos fazer mais um teste, tá? Aqui na pasta, deixa eu ver aqui,
teste, está aqui bagunçado. E vamos selecionar essa pasta. Olha, eu não alterei o botão lá, esqueci de alterar, então ele já executou sem eu clicar aqui, tá, no erro. Vocês corrigem aí no de vocês, eu acabei esquecendo de mudar aqui, ou na verdade não esqueci, né? Eu mudei, só que não salvei aqui, eu não salvei, por isso que ele executou direto, tá? Então aqui, eu salvar e executar novamente, ele já vai fazer aqui para mim na hora que eu clicar no botão de executar, tá? Foi uma falhinha que eu cometi, mas acontece, eu esqueci de salvar. E aí vocês geram de novo o executável que vai funcionar no de vocês aí, tá bom? Então, para esse vídeo era isso que eu queria mostrar para vocês, como criar um programa para organizar arquivos. Você viu que ele funcionou, se eu abrir aqui o PDF, por exemplo, ele vai estar os dois PDFs aqui, o deck vai estar os dois que estavam lá também, e EZ... Aqui que tinha vários, ele organizou tudo dentro de uma única pasta, tá? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, comente aí o que você achou. E também deixe o like, caso você tenha gostado. E te aguardo no próximo projeto. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau, tchau.